Você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação, né? Divulgue! Como a aula 10 ficou muito extensa, nós resolvemos dividir esta aula em 6 partes. Então a aula 10 vai ser da parte 1 até a parte 6. Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquinas CNC Fanuc. Da aula número 10, Ciclos Fixos para Centro de Usinagem, Subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Principais ciclos do centro de usinagem CNC Fanuc. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela Fanuc e fazem parte do fornecimento. A funcionalidade dos ciclos aparece no Manual de Operação Fanuc, página 197 a 243, capítulo Programação. Então isso aqui aparece nesse manual da Fanuc. Então o que são os ciclos fixos? Ciclos fixos são subprogramas que a Fanuc e qualquer fabricante de comando estuda a necessidade de seus clientes. Onde foi observado que determinadas operações são feitas com frequência e com repetibilidade em seus clientes. Então a Fanuc, para facilitar, ela criou subprogramas, transformou essas macros, né? São macros que na aula passada nós ensinamos como é que faz isso. Macro transformada em função Gs ou função M. No caso, a Fanuc transformou em funções Gs. Então você gera um G que vai processar um subprograma parametrizado e através de atribuições, né, que nós também já vimos nas aulas passadas, você vai carregar valores nas variáveis através de atributos, R, palavra Z, palavra aqui e outras, nós vamos ver mais para frente como é que faz isso, né? Bom, esses são os principais ciclos que a Fanuc disponibiliza no centro de usinagem, tá? São os principais. Não se importe com como o ciclo é chamado, com a nomenclatura dele, com a descrição dele. Se importe se o movimento que ele faz vai atender a operação que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Esse G81 aqui, ó, ele é um ciclo de furação, mas ele é muito usado em mandrilhamento de desbaste, porque ele atende bem a uma aproximação rápida, ele entra usinando e sai rápido de um furo. Todos os ciclos eles são modais. Então, quem assistiu às aulas anteriores, quando nós falamos de G66, que ele é uma aplicação modal, que você chama o subprograma com G66P, o número dele, e aí para cada posicionamento ele executa o ciclo, terminou, ele volta no programa principal, faz um outro posicionamento, sai, executa o ciclo, tá? Quem não entende como é que funciona o G66, dá uma olhadinha em aulas anteriores desse ciclo de 11 aulas e dá uma estudada nisso aí, tá? Então, os ciclos fixos funcionam como um G66, como modal, tá? E ele só encerra o ciclo com G80, é o fim do ciclo, tá? Então, se você programar um G81 que nós falamos agora e for posicionando, ele vai furando, a cada posição ele vai executar o furo. Enquanto você não cancelar com G80, ele não para de executar furo. Onde você posicionar, ele vai furar, tá? No caso com o G66, quem cancela o G66 é o G67, tá? Então, ó, G80, fim do ciclo. G80, todos os ciclos são desligados, o plano ARZ são colocados no valor 0. Então, todas aquelas variáveis que você carregou nas variáveis comuns
através de atribuições desses parâmetros R e tal, você carregou uma variável 1, variável 2, vai até a variável 33. São aqueles carregamentos por argumentos, que tem letra A, letra B, letra C. Nós vimos isso aí em aulas anteriores também, nesse mesmo ciclo de aulas de programação avançada. Programação por argumentos. Argumentos 1, tabela de argumentos 1, tabela de argumentos 2. Tá? Então, esses carregamentos por esses argumentos vão ser zerados. Então, o que você carregou lá já zera tudo. Todos os dados de furação são cancelados. Então, ele reseta praticamente a aplicação do ciclo fixo. Quando você for aplicar um ciclo fixo daquele grupo, você tem duas opções de trabalho com aquilo. Trabalhar com G98 ou com G99 atuando. Lembrando que o G98 é fixo. Se você não programar nada, ele vai fazer o G98. Tá? Então, é o plano de retrocesso. O que seria? Quando você aplicar um ciclo, ele vai partir de um ponto inicial, que tem uma broca, mas poderia ser um macho, poderia ser uma barra de mandrilar, tal. O exemplo aqui é o que vale. Tá? Então, você parte da ferramenta de um ponto inicial aqui. Tá? Um Z, porque a profundidade aqui, no caso, vamos supor que é o Z. Né? Então, nesse caso, eu estou penetrando pelo eixo Z, atacando o plano XY. Tá? Então, é um plano tridimensional que nós estamos trabalhando agora, né? E ele funciona assim, esses ciclos fixos eles trabalham nesse plano G17. Tá? Então, ele parte de um plano inicial, de um Z inicial, tá? E aproxima até uma distância, que nós chamamos de distância que vai ser carregada no parâmetro R. Tá? Essa distância tem que ser com segurança, porque ele normalmente chega em G0, tracejado aqui em G0. Então ele vai, de uma distância qualquer em Z, ele vai aproximar até o ponto R, com a velocidade máxima da máquina, em G0. A partir desse ponto, que nós chamamos de ponto R, ele vai entrar usinando até a profundidade final, que nós chamamos normalmente de Z. Tá? E aí ele vai voltar. Depois que ele fez a usinagem, ele volta rápido, ou com usinagem, né? Com G1 também, com avanço de corte, até o ponto R ou o ponto inicial. Tá? Então o que vai definir se esse retorno aqui vai parar no R ou vai parar no ponto inicial? Essas duas funções. Se eu programar G98, o retorno vai acontecer até o ponto inicial. Se eu fizer a programação G99, após o encerramento do ciclo, ele termina no ponto R. Então se você vai, vamos supor, fazer uma série de usinagens nessa face, você não tem nenhuma obstrução, você pode fazer tudo o retorno ao ponto R, fica mais fácil para você ir para outro furo. E quando você for para outro furo, você já vai na distância de segurança, na distância R. Não precisa voltar lá atrás, uma distância inicial. Tá? Então você pode trabalhar com G99. Agora, se você tiver grampos, tiver algum ressalto na peça ou no dispositivo, tiver alguma obstrução aqui que precise desviar, que se você mantiver na distância R vai haver colisão, você afasta até o ponto inicial. Aí você trabalha com o G98. Aqui o G88, esse aqui é meio confuso. Pelo menos para mim, eu não vejo muita aplicação. Quem sabe alguém tem alguma aplicação, mas eu nunca achei uma aplicação boa para isso. Tá? Então vamos ver pelo desenho aqui. Ó. Ele parte de uma posição inicial em Z, vem rápido em G0 até a posição R, aí entra mandrilando até a profundidade Z, lá ele faz um tempo de espera P e para de qualquer jeito, M5 ele não parou orientado, então ele entrou em avanço cortando, avanço de corte, até essa posição e depois parou. E aí depois daqui de dentro, com o fuso parado, você tira ele manualmente. Manualmente, que eu entendo, é você parar o ciclo do programa, entrar em jogo e tirar ele lá de dentro. A ferramenta é recuada manualmente do fuso parado com M5. Tá? Então, G88, o ciclo, aqui é o formato X, Y, posição de furação, Z, a profundidade final, R, distância de aproximação, P, tempo de espera,
F velocidade de avanço e o K número de repetições. Aqui está o formato da sentença, G88, X100, Y200, que é a coordenada do furo. Aqui o Z-100 é a profundidade final, R2 é a aproximação e F200 é a velocidade de avanço, G80 cancela. Então, tem um exemplo aqui que eu tentei montar, achar uma aplicação, né? Mas eu não vejo muito. Aqui aquele início é o mesmo, tá? Até a compensação da ferramenta é o mesmo dos outros exemplos anteriores. G88 ativa o ciclo, ele vai até Z-30, que aqui, até menos 30, 25 na face mais 5 para dentro, e R5, né? Então ele vai aproximar até em rápido até 5 da face, e vai até Z-30 em avanço de corte, que está aqui, ó, F120, tá? Aí ele cancelou, porque para não ficar modal, senão ele vai querer continuar fazendo. Aí do M0, aqui eu inventei isso aqui, do M0 para o ciclo, faz uma parada incondicional, né? Aí dou um ciclo stop para tudo, abro a porta, tiro lá de dentro, levo até uma posição em Z próxima da inicial, faço o que eu tenho que fazer porque eu tive que parar assim, sei lá. E aí dou start no programa para ele reiniciar daquela posição que ele parou, indo para um outro furo. Agora estou chamando um outro furo nas mesmas condições para cortar. Aí paro novamente, tiro manualmente, fazendo peça furo por furo assim, posicionando, furando e tirando manualmente. E dando M0 para fazer a tiragem com o jogue. Tá? E aqui encerro isso. Mais ou menos o que eu inventei. Se alguém tiver alguma aplicação. G89, mandrilamento 3. Será um mandrilamento para acabamento. O título, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, o título que nomeia aqui esse ciclo, ele não corresponde exatamente ao ideal, né? É um mandrilamento onde você entra usinando com G1 e volta usinando com G1, ele é economicamente inapropriado. Esse ciclo ele é mais usado também, como o G85, para alargadores e brunidores, ferramentas de brunir, né? E outras ferramentas que sejam de entrada rápida e saída rápida. Nesse caso, vamos apreciar aqui o movimento que faz o ciclo, depois a gente comenta melhor. Então, a ferramenta sai de uma posição Z inicial qualquer, né? Ela centraliza aqui no XY, né? No plano de entrada, né? O plano de profundidade é o Z, o eixo de profundidade é o Z e o plano é o XY. Então ele parte de um Z inicial qualquer, né, de aproximação sem colisão. Ele aproxima em rápido até o ponto R, que seria uma distância de segurança da superfície onde ele começa a usinagem. Ele vem rápido e para nesse ponto R, que na verdade o R é um parâmetro que vai ser carregado, né? Atributos, né? Então essas letras aqui, o R, o Z, o P, tá? O K, são atributos que você carrega os valores correspondentes a essas letras em algumas variáveis que estão dentro dos programas que vão ser executados nessas subrrotinas, né? Geradas pelo G89. Gerar uma subrrotina chamando por função G ou por função M, nós já ensinamos como é que cria, o usuário pode criar, explicamos em vídeos anteriores, né? Então, voltando aqui no movimento, né? Então, parte de uma posição Z, vai rápido em G0 até a posição R, depois entra em G1 com avanço de corte, programado na palavra F, né? Até a posição Z, que seria o fundo ou a profundidade final da usinagem. No final ele faz um tempo de espera P
e retorna com G1 até o R. E depois, se tiver com G99, por aqui ele já vai para uma outra posição de furo para executar novamente o ciclo, ou retorna na sequência do programa, se não tiver mais furo para fazer. Se tiver o G98 atuando, ele retorna em rápido até a posição Z inicial, para também, da mesma forma, ir para um outro furo e seguir o processamento do ciclo em outro furo, ou encerrar o ciclo aí se tiver um G80 na sequência, né? Então essa é a movimentação que faz o G89. Ele é igualzinho o G85, exceto o tempo de espera P aqui no final. Então, se tirar esse tempo de espera P, ele vira aqui o G85. Tá? Então, se você tiver uma aplicação dessa que não precisa de tempo de espera, você não usa o G89, usa o G85. Se precisar de um tempo de espera, aí você usa o G89. Tá? Então, essa é a movimentação do ciclo. Vamos ver agora, então, o formato da sentença. Então, o formato da sentença seria este. Tá? G89, que é a chamada do ciclo, XY, Z, R, P, F, K. Quando você não quiser algum deles, você não precisa colocar. Tá? Então, se você não quer colocar o F aqui, você colocou o avanço anteriormente já, pode deixar em branco. Se você não quer o tempo de espera, você pode deixar em branco aqui, não colocar o P. O que precisa aqui é o Z e o R, porque aqui é a profundidade final e aqui é a aproximação. A posição do furo você pode programar anteriormente também, ele pode já estar no furo, né? O avanço pode estar programado anteriormente, e o K, que é o número de repetições, você pode também não só querer uma vez, então nem precisa programar. Então vamos ver o que é cada coisa desta sentença. Então o XY é a posição do furo, que se já estiver posicionado não precisa programar. O Z é a profundidade final da furação, né? O R é a distância de aproximação, distância de segurança, para que não haja colisão. O P é o tempo de espera, em milissegundos. O F é a velocidade de avanço, em milímetros por minuto. E o K é a quantidade de repetições, quantas vezes você quer repetir no mesmo lugar. Então, se você tiver com um blunidor que quer que ele entre várias vezes, você pode usar o K, vamos supor, 3 vezes. Ele vai entrar e sair 3 vezes. Lembrando que aqui você pode programar na frente do G89 ou depois do G89, G98 ou G99, que seria aquela condição que nós já explicamos anteriormente, que seria retorno após a conclusão do ciclo, né, que ele volta até a posição R, aí o G98 ou G99 vai dar a posição que ele vai voltar em Z após a conclusão desse ciclo nesse local, né. Lembrando que se não colocar nada, vale o G98. Na profundidade de furação fica ativado o tempo de espera. A seguir é efetuado o recuo em avanço memorizado na palavra F. Então ele faz o tempo de espera no fundo e recua no mesmo avanço que ele entrou. Aqui tem um exemplo de sentença, né? Um N100, G99 vai voltar até o ponto R, né? G89 liga o ciclo, X100 Y200 é a posição do furo que vai ser feita a operação, Z-100 é a profundidade final de penetração, o R2 é a distância de segurança de aproximação em velocidade rápida, e P1000 é 1 segundo de tempo de espera no fundo, e F 200 milímetros por minuto. Então ele executa em X100 Y200 essa condição. Terminou o ciclo, ele vai para o X200 Y200 e executa de novo. E aí G80 encerra o ciclo. Eu lembro que nesse exemplo aqui, né, que está mostrando aqui, o zero está na face, né, de penetração. Então ele para em R2. Mas essa face de penetração poderia estar aqui em 200 positivo, né? Aí o R seria R202. E a penetração, por exemplo, seria no 100. Se essa face aqui tivesse em Z200, essa face aqui fosse em Z200, o R seria
202 e a penetração aqui seria em Z100 positivo. Porque o que? O zero está lá atrás, está lá 200 dessa face aqui. Tá? Então, essa condição aqui é para uma programação absoluta, com G90 atuando, ok? Vamos ver um exemplo agora. Aqui a gente vê como é que funciona o ciclo. Observe que ele vai até o fundo lá do Z, faz um tempo de espera no fundo, em avanço de corte, volta em avanço de corte até o plano R, para partir para um outro furo. Ela vai entrar de novo. Tá? Vamos ver esse ciclo à parte, tá? Ele é um mandrelamento de acabamento, o título dele, mas ele é muito usado mais para alargamento e brunimento. O mandrelamento acabado, ele passa a ser um pouco inviável pelo tempo que ele perde retornando em avanço de corte. Ele vai no avanço de corte e volta em avanço de corte. Então ele fica muito demorado o processo. Já com alargador, com brunimento, ele entra com avanço de corte, volta com avanço de corte, mas um avanço muito grande, tipo 2.000 milímetros por minuto, 1.500 milímetros por minuto. Ele entra rápido e sai rápido, assim, mesmo sendo avanço de corte, tá? Então ele é um ciclo que é mais apropriado para isso, tá? Então, o que é um alargador? Isso aqui é um tipo de alargador, ele é uma ferramenta que vai entrar alisando praticamente a superfície para calibrar um diâmetro. Então, é uma ferramenta muito específica. Um calibrador, ele tem o diâmetro no ajuste de uma faixa, que nem, por exemplo, esse aqui está marcado aqui, ó, 15H8. Então, ele gera um diâmetro 15H8. Pela tabela do fabricante, você tem que ver o diâmetro que você tem que deixar acabado para ele ser calibrado nesse diâmetro 15H8. E aqui é a mesma coisa, tem uma calibração aqui para ser feita. Né? Então aqui alguns tipos. Né? Aqui é um detalhe da lâmina, né? Então é uma lâmina, esse aqui é de uma lâmina, pode ter de várias lâminas também. Né? Aqui, ó, aqui do lado está marcado, ó, diâmetro 18H8. Ali funciona bem mesmo. Tá, e essa aqui é uma boa marca. Esse é um outro tipo, né? É o mesmo tipo, só que é um outro modelo, né? Que é diâmetro de 12, R8, que vários modelos juntos, né? Multilâminas e tal. Este é de lâminas múltiplas, então ele não faz só um diâmetro, ele faz vários diâmetros. Ó. Aqui na ponta ele faz um, aqui para trás ele faz outro, aqui ele faz outro. Então ele faz um alargamento múltiplo. Né? Aqui já é um brunidor, ele tem roletes. Você pode ter um brunidor por abrasão, né? Pode ter um brunidor de roletes. Esse aqui ele amassa praticamente a superfície. Então você usina uma superfície num diâmetro, uma faixa que uma tabela aí do fabricante exige para um determinado diâmetro, depois passa esse rolete amassando a superfície e dando um acabamento bem liso mesmo, uma rugosidade bem baixa mesmo, né? Então aqui para diâmetros internos, aqui para diâmetro externo, para brunir um eixo, por exemplo, ele entra por fora da peça. Né? Aqui um detalhe do brunidor, né? Então você está vendo os roletes, aqui é um nônio micrométrico, onde você vai fazer a ajuste da abertura dele. Né? Funciona muito bem. Então aqui nós temos, voltando no nosso detalhamento do movimento, né? Nós temos os eixos de uma máquina vertical, né? Se você usar a regra da mão direita, você vai observar que está correto aqui, né? O operador, no caso, fica aqui, na frente da máquina, né? E daí aplica a regra da mão direita. Aqui está o plano inicial, plano R, início do corte, da face de usinagem, e fim do corte lá embaixo, que é o plano final, que é o Z, né? Ele vai vir rápido até o R nessa primeira fase. Nesta segunda fase, estando com o R, estando na posição R, né, ele vai descer em G1 até lá embaixo, no ponto determinado em Z, que seria a posição para retorno. Ele vai voltar em G1 também. Né? Então, a hora que ele atingiu, aqui ele encerrou a profundidade dele. Aqui é quando ele atinge o fundo da usinagem, que seria o ponto final em Z. Aqui ele saiu do R e veio até o fundo aqui com
rotação. Tá, ok? Com o avanço programado no F. Faz um tempo de espera no fundo e vai voltar com o avanço programado no F também. Aqui ele fez o retorno até o ponto R, lá do fundo, né, do Z, ele retornou em G1 até o ponto inicial, com a rotação, então ele voltou usinando, ele entrou usinando e voltou usinando. Então aqui ele retorna ou o R ou no ponto inicial de Z. Quando você trabalha com brunimento ou com alargador, às vezes você precisa fazer várias entradas. Você pode repetir várias vezes por um K, K2, K3, por exemplo, para ele executar várias vezes no mesmo lugar, a mesma operação. Aí ele vai fazer, sei lá, 3 vezes, ele vai entrar 3 vezes e sair. Entrar e sair, dando melhor acabamento, melhor precisão, dependendo da ferramenta, dependendo do processo. Tá? Então é muito usado nesse sentido. Lembrando que o avanço sempre são avanços altos. É diferente do avanço de corte com aquele cavaco em tira, em lasca. Tá? O cavaco sai em pó, é um pozinho fino. Ou às vezes nem pó tem, que às vezes é um amassamento, que nem com roleta não sai nem. Não seria nem um processo de usinagem, seria um processo de conformação. Você vai estar deformando o material. É diferente a usinagem quando você tem retirada de cavaco. E ali não tem retirada de cavaco. E aqui você vai observar mais uma vez o ciclo agora na sequência que é feito. Tá? Lembrando que não há necessidade dele sair de lado. Se você for repetir várias vezes, ele vai subir, descer, entrar e sair várias vezes no mesmo eixo Z. Ele não vai sair de lado. Como... Bom, esse exemplo aqui, nós temos um programinha bem simples, né, uma plaquinha com 4 furos, com aqui as coordenadas de cada furo. Você pode observar o origem G54 está aqui no canto. Aqui é uma vista frontal. Aqui eu tenho uma vista lateral, penetração em Z. Aqui eu tenho a ferramenta, né? A origem na face, 0 na face de entrada. A espessura do material é 25, ele vai vazar 5 para dentro aqui, para dentro do furo, e aproximar em 5 da face. Então vamos ver no programa como ficaria. Aqui eu tenho um exemplo bem simplesinho do início de um programa, né? Porcento, início de leitura, quando você vai passar para a memória da máquina esse arquivo, né? Ele precisa ter o primeiro sinal encontrado no FANUC, qualquer programa FANUC é o sinal de porcentagem. Lembrando que, mais uma vez, eu bato nesse assunto. O programa deve ser feito fora da máquina. Não se deve escrever programa na máquina. E mais uma vez, mas minha máquina admite isso, com a máquina trabalhando, eu escrevi um programa, mas perde qualidade no programa, perde produção, tá? Na minha primeira aula do curso de programação CNC tem lá algumas dicas de como você se preparar para escrever um programa. Aí você vai entender por que eu digo que não se deve escrever programa na máquina, ok? Então aqui eu tenho o número do programa, O2487, o nome dele, mandilar placa, tem comentários iniciais, não economize comentários iniciais, né? Tem o carregamento do ponto 0, a origem desse G54, então como que é carregado via programa os deslocamentos do ponto 0. Lembrando que esse deslocamento aqui é a distância entre o 0 máquina e o 0 peça, porque a máquina só entende o 0 máquina, o 0 peça ela precisa dessa informação aqui carregada na página de deslocamento do ponto 0. Para carregar, G10 abre a memória para carregamento de valores. L2 carrega valores no primeiro grupo do ponto 0, que vai de G54 a G59. P1 quer dizer que é o primeiro ponto 0 do grupo, que é o G54. Então esses três aqui carrega a memória do G54. Aqui os valores de memórias carregadas em X, Y e Z
dessa origem. Então essa é a distância do zero máquina para o zero peça. Está na posição B0 do pallet. G53, que essa posição aqui ele afasta para perto do magazine para troca de ferramenta. Tá? T0 cancela qualquer ferramenta, corretor que esteja linkado ao fuso. M9 desliga qualquer refrigeração. Aqui é um comentário, vai mandelar 4 vezes o diâmetro de 20, barra de mandelar diâmetro de 20, que vai ser a T1. São 2 comentários sobre a ferramenta que vai entrar, sobre o processo que vai ser executado. No N1, T1, M6, a ferramenta T1 ela é selecionada no magazine e carregada no fuso através da função M6. Essa função M6 ela é uma macro que processa um subprograma que executa a troca de ferramenta selecionada na palavra T. Com a ferramenta no fuso, G54 ativa o ponto de origem, posiciona X50, Y40, que seria o primeiro furo aqui, né? Posiciona a mesa em B0, porque ela pode estar fora da posição. Seleciona a rotação que vai ser executada, 2000 RPM, ativa um avanço de 120 mm por minuto, liga a rotação com M3 à direita, com 2000 RPM, que foi selecionada na palavra S, e M8 liga a refrigeração externa. Lembrando que muitas funções Gs que deveriam estar escritas aqui, por exemplo, algumas delas, G94, que é o avanço aqui, que define avanço em milímetros por minuto, G90, que é coordenadas absolutas a partir da origem, G21, que é coordenadas em milímetros, e tantas outras, elas são funções básicas de um centro de usinagem. Quando você liga o centro de usinagem, a maioria deles já estão com essas funções ativadas, funções básicas. Tá, isso a gente fala no curso de programação, mas eu só estou lembrando porque elas não aparecem aqui, não, elas já estão atuando desde que eu liguei a máquina. Tá? Então os fabricantes de máquinas, muitas funções que são usadas com maior frequência, eles já criaram uma condição de que quando o comando é ligado, elas já estão atuando para facilitar a programação. Quando você não quer alguma delas atuando, você quer substituir por algumas do mesmo grupo, aí devem ser programadas essas funções. Tá? Vamos em frente. Aqui o G43 ele ativa a compensação da ferramenta à direita, quer dizer, positiva, né, à frente do fuso, e vai buscar os valores de compensação do preset que está lá no corretor H1, numa página de compensação de ferramenta, do comprimento H1, raio H1. E já desloca ela pela ponta da ferramenta já compensada para Z200. Então já está aproximando deste furo que já foi selecionado, X50 Y40. M21 liga a refrigeração interna com a pressão de 50 bar definida no M127. Só para explicar melhor, nos centros de usinagem da Heller, M121 é 5 bar, M122 10 bar, M123 15 bar, M124 20 bar, M125 30 bar, M126 40 bar e M127 50 bar. Então está definido a pressão da refrigeração interna que vai pela ferramenta. E aqui já posicionado, já aproximado, ele liga o ciclo G89. Então G99 é para terminar no ponto R, o ciclo de afastamento, quer dizer, não tem nenhuma obstrução para medir um furo no outro. Se houver alguma obstrução, eu tenho que afastar no 98 para que essa distância garanta que não vai haver colisão com essa obstrução. G89 liga o ciclo, Z-30 é a profundidade final do ciclo, então ele vai até menos 30, por quê? Eu tenho aqui o 0 na face do G54, 25 de espessura mais 5 de profundidade, então ele vai até menos 30. R5, ele vai aproximar até a 5 da face e vai fazer um tempo de espera no fundo aqui de 1 segundo. E vai retornar até o ponto R. E aí vai para o outro furo, X250, que é o furo aqui da frente,
esse segundo furo e vai executar novamente. Daí ele vai para Y240, vai para esse terceiro furo aqui em cima e vai executar novamente. Aí X50, ele vai para este primeiro furo aqui na primeira linha aqui, né? E vai executar novamente. Com isso ele concluiu os 4 furos. G80 cancelou isso. Para todo esse deslocamento ele vai voltando no ponto R, assim como ele nos dá face. Com G80 ele cancela, aí lá face é 200, vai lá por perto do Magazine, encerra o programa. Tá? Se tivesse outra ferramenta para entrar, em vez de encerrar, ele ia começar a chamar outra ferramenta, ia começar um outro ciclo com uma outra ferramenta executando uma outra coisa. Tá? Então, se fosse aqui um alargador, por exemplo, um rebaixador, um brunidor, né? Eu poderia colocar aqui um F de 1000 milímetros por minuto, né? Aí e procurar colocar um K aqui de 2 vezes ali, entrar e sair 2 vezes, para deixar bem brilhante, bem acabado e bem calibrado a medida, né? Então isso esse ciclo é muito importante para isso, tá legal? Então, vídeos anteriores, que você queira assistir a aulas anteriores para ter uma sequência inteligente do que a gente está explicando aqui, né? Que muitas coisas a gente deixou de explicar, porque eu já expliquei em aulas anteriores e estou fazendo uma sequência, né? Essa aqui é a parte 6, por exemplo, da aula 10, né? Então, você entra aqui em www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Você vai entrar numa página que vai ter a lista de cursos que nós estamos fazendo, passo a passo, pelo YouTube, né? Então tem alguns que tem uma aula que está parada aqui, porque a gente está atuando em outra, tá? Eu não consigo fazer todos os cursos simultaneamente, então quando eu faço uma, não faço a outra. Então eu dou um arranque num curso, o outro fica parado, então você vai ter alguns cursos parados, né? Então você vai poder selecionar o curso que você deseja, clicar ali na linha, ele vai abrir essas capinhas aqui, e aí você vai poder clicar na aula que você deseja, no assunto que você deseja, e fazer acompanhamento de acordo com o grau de necessidade aí, tá bom? Então, se você interessou por algum dos nossos livros, você quiser detalhe de como são os livros, você abre nesse site www.cnctecnologia.com.br e clica na capinha do livro. Aí vai abrir o assunto, ver todas as novidades. Qualquer informação que deseja para compra, qualquer coisa, manda para esse WhatsApp que aparece aí, quase todas as páginas do vídeo aí aparece o WhatsApp de contato com a gente aí, tá bom? Nós estamos trabalhando com usinagem desde 1974, com CNC desde 1985. Então muitos aí nem nasceram e a gente já estava trabalhando com isso, né? Agora com o treinamento nós trabalhamos desde o ano 2000, tá? Então nosso objetivo é trabalhar para melhorar a qualificação das pessoas. Esse é o nosso maior objetivo. E melhorar o mundo, para a gente ter um mundo cada vez melhor. Não perca a continuação deste assunto na aula 11, de 11 aulas, então nós vamos encerrar essa parte de programação avançada, né? Só que vai ser a parte 1. Nós vamos criar essas aulas a partir de agora e ver quantas partes vão ser necessárias para os vídeos não ficarem tão longos, tá? Só que eu vou fazer de acordo com a necessidade, tá? Então cada um que tiver interesse em assistir, vai assistir dependendo da necessidade do tempo exigido. Essa aula 11 vão ser ciclos fixos para tornos, na linguagem FANUC também, tá? Subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Vamos partir do vídeo 156. Tá? Para isso, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novas aulas, não perca os nossos próximos vídeos. Tá? Isso é muito importante. Tá? Espalhe para os amigos nas redes sociais, compartilhe as nossas aulas no Facebook, no WhatsApp, põe lá compartilhar e manda para as pessoas, publiquem nas áreas aí, quem sabe você esteja ajudando muita gente a esse aprendizado.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.